bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus Swifties! Estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta quarta-feira, dia 11 de setembro de 2024. Por onde anda Celso Portiolli? O que você que está assistindo este programa estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Laura Coach, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu não estava viva, não. Beleza, tá demitida. Nasci 2 vamos... anos depois. 1 ano e meio, né? Dia 27 de março, pra quem quiser me dar parabéns. Quer ficar falando? A gente fica só com você. Era só pra falar sim ou não. Vamos falar hoje... Não sei nem o que eu tava falando, mas que eu me perdi. 11 de setembro de 2024. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, para o Rio Grande do Sul, na Pop TV para Porto Alegre Sobradinho. Vamos falar sobre... gente, eu vim vestido de sol de São Paulo hoje. Vamos falar sobre o apocalipse, o fim do mundo, o acopalipse, como disse a Ivete Sangalo. O mundo está acabando. Vão abraçar sua mãe, seu pai, passar um tempo com a família, porque o mundo está acabando, gente. Não tem o que fazer. Enquanto isso, nós vamos falar bobagens aqui para que o fim do mundo fique menos pesado para você e para sua família. Vamos falar sobre o debate presidencial nos Estados Unidos entre Kamala Harris e Donald Trump. Vamos falar sobre Taylor Swift, It's a Cruel Summer. Taylor Swift declarou apoio a Kamala Harris, pediu voto para Kamala e tudo ontem, através do seu Instagram, com um pouquinho de seguidor, graças a Deus, só 300 milhões de pessoas seguindo a Taylor Swift. Vamos falar sobre a pesquisa, saiu pesquisa aqui em São Paulo, tem notícia boa e notícia ruim, vocês vão saber quais são daqui a pouquinho. O que mais que nós vamos falar? Vamos falar sobre um monte de coisa. Hoje tem um monte de assunto que nós falaremos aqui neste programa, o Countdown to Apocalypse. O reloginho pro fim do mundo. Você já tem lookinho pro fim do mundo, Vitão? Ainda não, eu tô vendo minhas referências ainda, mas hoje a minha recomendação é de acordo com o que tá rolando. Porque hoje eu queria recomendar o filme Duna 2, que é Nossa, fim do mundo, areia, parece mais. vida real, assim, parece documentário. Inclusive, é o que tá rolando agora lá em Goiânia, ó, como que amanheceu a cidade. É que coisa linda. Documentário. Então é isso, gente, assistam Duna 2, ou participem de Duna 2, né, é só sair na rua. Isso. Que tamo aí pra falar do fim do mundo. Beijo. Guga Noblar, eu espero que o mundo acabe de madrugada pra não precisar vir trabalhar à toa. Imagina a gente vem trabalhar e... Como diz Leandro Demore, trabalhar é pior que morrer. A gente vem trabalhar e o mundo acaba no meio do programa. Já imaginou? Melhor já acabar de madrugada. Termina logo. Você tá de sacanagem, né? Que vai fazer a gente passar o dia trampando pra acabar na hora da nossa folguinha ali, no fim da tarde. Não, né, gente? Se for pra acabar, que seja na madrugada, enquanto eu estiver dormindo, sonhando. Eu prefiro também. Você acha que tá chegando o fim do mundo? Eu acho que ao fim do mundo. Acabou. Eu acho que já chegou aí. É só olhar pra fora. 23 anos de 11 de setembro hoje, né? 23 Onde anos. você estava, Guga? E não vale dizer que era vendo Dragon Ball, porque já isso é o efeito Mandela. Não estava passando Dragon Ball na hora do ataque às Torres Gêmeas, Guga. Eu tava trabalhando, na época eu trabalhava numa produtora de vídeo, era estagiário, obviamente, estava no começo do curso de jornalismo e era estagiário. E eu vi, assim, acabei assistindo, né? Alguém falou, teve uma torre gêmea, foi um avião colidiu, aí a gente ligou a televisão e a gente estava assistindo no momento que chega o segundo avião e acerta a segunda torre gêmea. E aí uma das jornalistas que estava lá, a Débora, era mais velha, obviamente, do que eu era estagiário, na hora você tocou, né? Ataque terrorista, só pode ser, não tem como 2 aviões colidirem com 2 torres e ser um acidente. Então ela na hora já se ligou e aí ela ainda ficou tirando uma onda, falando, finalmente os americanos sendo atacados, aquelas comunistinhas, né? Finalmente os americanos sendo atacados na terra deles, isso nunca acontece, ela ainda ficou ligeiramente contente, e a gente percebeu na hora que era um ataque terrorista, né? Não tinha outra explicação. 23 anos, né? Ô Guga, Completou... agora mais uma curiosidade, você sabia que hoje é ano novo em um país no mundo?
Qual país? Na Etiópia, que segue o calendário gregoriano, que tem 13 meses, hoje é dia 1º de Mascaram de 2017. Então, feliz. Se você está assistindo o rolê ICL da Etiópia, feliz ano novo para você aí, Com da certeza, Etiópia, então. que está assistindo este programa. Caramba. Sabia disso, Guga? Sabia. Não sabia. E o único ar pior do que o de São Paulo. É o da Addis ontem Abeba, lá da Etiópia. Era na Lá Etiópia, tá acabando né? também. Ano novo, mas o mundo tá acabando Lá o lá mundo também. foi-se. Foi. Ai, Guguinha Noblar, quanta bobagem. Vamos falar sobre debate eleitoral dos Estados Unidos com o que está acontecendo no mundo agora, que tá pegando fogo. Guga Noblar, ontem a ABC News promoveu o que talvez tenha sido o único debate das eleições dos Estados Unidos. A Câmara quer mais debate. Mas ontem aconteceu talvez o que seja o único debate de lá entre os candidatos Kamala Harris e Donald Trump. Kamala Kamala Harris. Segundo o New York Times, Trump passou a maior parte do tempo se defendendo, diferentemente do último debate, onde ele estava partindo para ataque e o Joe Biden, o falecido que Deus o tenha, passou o tempo se defendendo. De acordo com a pesquisa da CNN, 63% dos eleitores acham que Kamala Harris saiu melhor do que Trump no debate. Você assistiu o debate ontem, Guguinha? O que você achou do debate entre Kamala e Donald Trump? Não, a Kamala venceu. Kamala wins. Axé Kamala. Kamala Harris. Kamala venceu, cara. E aí, como ela diz isso durante o debate, o Trump é um loser. Ele odeia ser chamado de loser. É aquele cara bem infantil que se você chamar ele de loser, de perdedor, ele acusa golpe, né? Olha a capa da revista Time aí, Guga. In trouble. In trouble. Tá difícil. Tá complicado. Tá ladeira abaixo. Assim, nas pesquisas, né, é muito parelha a eleição, vai ser pau a pau, vai ser tete a tete, mas o momento é da Câmara, e ontem, claro, a gente sabe que debate não altera tanto o voto assim, mas o debate ontem era para você tentar, de alguma maneira, convencer os independentes, os eleitores independentes, aqueles indecisos, e tentar, obviamente, se dar bem nos estados pêndulos. São 7 estados pêndulo. Nesses 7 estados pêndulos, se você olhar as pesquisas, a Câmara está vencendo em 3 de raspão. E em 4 tá empate, tá literalmente empate. Então tá pau a pau essa eleição. A Câmara ontem, ela obviamente foi muito mais eficiente, porque ela fez um debate propositivo, ela lançou ideia e ela tentou, obviamente, chegar nesse eleitor indeciso, que é o que vai fazer a diferença. Tentou conquistar os estados pêndulos. E o Trump não, o Trump estava falando para a bolha dele. O Trump estava usando os clichês de sempre, chamando a Câmara de marxista, apelando para fake news contra imigrantes. Ele fez o de sempre, né? Ele seguiu o roteiro dele, e o roteiro dele não é um roteiro que chega a esses eleitores indecisos, é uma coisa mais pra bolha. Ele é tipo um Bolsonaro, sabe? Meio Pablo Marçal, ele fala pra bolha. E não funciona você falar pra bolha nesse momento. Então, a Câmara venceu. Eu vou ser o primeiro a dar aqui no Caio programa. Franco disse que não estava passando Dragon Ball naquele dia, porque ia passar na sequência, mas não passou, porque o atentado às Torres Gêmeas aconteceu. A Clementina diz: Vitão, posso ser sua pequena Eva? Já comprei nossos abadás para o fim do mundo. O Raz de Eliton diz: não era nem nascido. Cala sua boca também, só tem jovem nesse negócio. O Myron Marreta disse que o Hugo estava pilotando um avião. Teve alguém que falou aqui, cadê? A Drica Borra falou: Guguinha Colossi com camisa verde. A única coisa verde que não foi fumada ainda na casa do Guga é essa camisa. Enquanto. O Helder Honório. Base de algodão. Isso, Se fosse a base de cânhamo, quem sabe? Já tinha ido embora. O Helder Honório foi quem nos lembrou aqui do Feliz Ano Novo Etíope. O Herculano Silva disse que estava saindo da aula da 5ª série. Eu também. Em que série que eu estava? Eu estava na 6ª série, eu acho. Na 5ª. Também estava numa série dessas iniciais aí. Eu era um neném ainda em 2001. Quantos anos eu tinha em 2001? Eu tinha 16 aninhos. Caralho.
tinha 16 aninhos em 2001. Ele falou que no interior tá tudo pegando fogo, mas tá pegando fogo também. Foi um bom debate, né? Ontem a gente falando sobre o debate dos Estados Unidos, ao contrário do debate do Biden e do Trump, parecia conversa de maluco, né? Conversa de bêbado. O debate da Câmara aí do Trump foi bom, assim, ainda que você discorde do que o Trump diz, ele tomando várias correções de fake news na cara, o debate foi um debate de ideias, pelo menos. As ideias alucinadas do Trump e as ideias mais racionais da Kamala Harris. E ela deu essa lapada aqui, muita gente falando que ela provocou o Trump ontem e que ele foi caindo nos bait, né? Ela foi jogando os bait. Olha essa aqui, Guga. Donald Trump foi demitido por 81 milhões de pessoas. Os líderes mundiais estão rindo de você. Os líderes militares dizem que você foi uma vergonha. Talvez não tenhamos no candidato à minha direita o temperamento ou a capacidade de não nos confundirmos com os fatos. Então, a Câmara deu uma paladinha no Trump e isso fez com que ela disparasse. Roda o jingle aí. Vamos lembrar o jingle. A Kamala disparou. Em Camaragibe só se fala em Kamala. Mauá só dá Kamala. Aonde mais? Ribeirão das Neves. Kamala em primeiro lugar. Vai no tempo de vocês aí. O roteiro é... Vai, Giovanni. Vai no seu tempo. Quer que eu saia pra tomar um café? Pra você botar o... O Giovanni não tá achando. O Giovanni não tá no roteiro. Vai cantando aí, William. Não sei cantar. Mas vamos falar sobre outras coisas então, Guga. Ela deu essa paladinha aí. A gente separou 2 assuntos que foram importantes no debate. O primeiro é a pauta de costumes. É uma pauta que acaba não pegando tanto assim no debate americano, mas o Trump tenta impor aí. E a Câmara trouxe a história do aborto. Disse que... o Trump falou que a Kamala apoia a execução de bebês após o nascimento. Inacreditável, né? Já a candidata democrata disse que o governo do Trump certamente não deveria dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo. Aí a frase da Kamala. Não é preciso abandonar fé ou crenças profundamente arraigadas para concordar que o governo Trump certamente não deveriam dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo. E aí... foi nesse momento, inclusive, um dos momentos que ele tomou um fact-checking na cara lá, o Donald Trump, tomou um desmentido, porque ele falou que os democratas defendem a execução de crianças, e aí tomou um fact-checking aí. É patético. E é o nível de argumentação da extrema-direita do mundo, né, Guga? Olha aí, ó. Ó o jingle. Disparou. A mulher disparou. Kamala disparou. Kamala disparou, Guga. Mas essa questão do aborto. Vai vencer, esse é o clima. Essa questão do aborto aí ainda pega bastante. E o pior é que nos Estados Unidos o aborto nem é um papo que é muito de direita, assim. A galera meio que se divide em relação a esse tema, né? Tipo, o direito da mulher de decidir é um tema importante nos Estados Unidos, né, Guga? Demais. Tava vendo a lista dos temas mais importantes, né? Segundo pesquisa, obviamente, o que os eleitores consideram mais importante. Se eu não me engano, o aborto está no top 5 ali, dos temas mais importantes, segundo os eleitores. Então, 70%, perto de 70% dos eleitores consideram importante debater essa questão do aborto. É muita gente. Então, dá voto, e é um tema, obviamente, de suma importância, né? A gente tem a extrema-direita surfando em cima disso, tentando usar essa questão do aborto como escada para fazer política em cima de eleitor cagalhão, para criar o medo, para distribuir o medo para aqueles eleitores mais tradicionalistas, mais conservadores. É uma tática eleitoral você ir para cima dessa questão do aborto, e claro que o Trump tem feito isso, fez isso ao longo do mandato dele, está fazendo isso na campanha eleitoral também, e a Câmara entende a importância de debater esse tema e está indo para cima dele, e ele sabe que perdeu ontem, meu querido príncipe William. Ele sabe que perdeu. Tanto que depois do debate ontem, ele já começou a arrumar desculpa. Ele quis atacar a ABC, que foi a emissora que fez o debate, tentou atacar os âncoras do debate, disse que foi 3 contra 1 ontem. Era ele contra os âncoras, um homem e uma mulher, e a Câmara. Então ele já está arrumando desculpinha. Disse que os temas debatidos, inclusive esse foi um dos temas, o aborto, eram temas que favoreciam a Câmara.
Essa Ele disse montagem que é muito ofensiva, né, gente? Tudo bem, é meme, né? Aquele- Quem entende, Aquele- entende. Deve ser muito... Entendedores enfim, entenderam. Ele apanhou e axé pra Câmara que ela mereceu se dar bem. Olha, eu tô vendo aqui o pessoal no chat, né? A Drica Bonrum está aqui como sempre. Mas o professor J.D. Laura, ele falou que eu estou verde. Se eu estou bem verde, imagina quando eu estiver maduro. Gostei da piadinha, obrigado, professor. Vamos lá. Tá dando em cima de você, Guga. Não sei se você percebeu. Não sei se você notou, mas ele quer comer você. Poxa, professor, que Não sei delícia. se- não sei Estou se- lisonjeado. Se ficou claro. Guga Noblar, outro tema importante, economia. Em outro momento, o Trump invocou o fantasma do marxismo. Disse que a Kamala Harris era marxista, o que a Kamala não é, por motivos óbvios, né? Deve ter o quê? Uns 15 marxistas nos Estados Unidos. A democrata rebateu, dizendo que as propostas do Trump servem para favorecer os mais ricos. Só um detalhe, a professora, a JD Laura é mulher, tá? É E mulher, lésbica, tá mas quer dizendo. comer você também. Quer comer você. JD o quê? Tomara. Quem não quer, né, Guga? Você Laura. é uma delícia. Posso Ela- te ligar é, agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Quem, eu? Aparentemente toda Laura é uma loba, né? A gente tá vendo isso aqui na realidade. Mas, Guga, economia! Chamou a mulher de marxista, Guga. Disse que a mulher... e tá aí, quente. ela respondeu, Donald, você não tem planos pra... Não vou ler, isso é muito texto, mas... Gente, hoje de manhã eu dei uma coringada aqui na redação, eu tô assim, na beirinha do coringamento. Me tira do sério, não. Mas aí chamou ela de marxista, Guga, e disse que ela não tem projetos pra economia dos Estados Unidos, o Donald Trump. Pois é isso. Ele faz igual o Pablo Marçal, ele faz igual o Bolsonaro. Não tem muita diferença assistir o Milei, assistir o Bolsonaro, ou o Trump, ou o Pablo Marçal, que entendeu qual que é a linha desses caras para conseguir voto de cagalhão, de eleitor medroso. Então, a tática é essa, cara. Tá com E medinho. não cola. Você ficar atacando a Câmara de marxista, já não cola você atacar aqui o Lula. Os caras ficarem tentando já não cola muito aqui você ficar tentando jogar para um lado assim. Imagina a Câmara, Partido Democrata, que jamais teve um pezinho de fato numa esquerda, na esquerda, né? No máximo você pode dizer que o Partido Democrata é centro-esquerda e olhe lá. Não cola, não dá, não pega, não tem como. Isso acaba de certa maneira sendo ruim para o Trump, porque o eleitor sério que assiste o Trump gritando esse tipo de bobagem não leva o cara a sério, velho. Fica achando que o cara é um malucão, que nem com o Pablo Marçal, que você vê que tem um monte de proposta alucinada, que é impossível realizar. O Trump é a mesma coisa, parece um alucinado. Quando ele faz isso, parece um sujeito alucinado. Para quem pra bolha dele, funciona. Mas ele não era para ter falado com a bolha ontem. E é isso que eu disse, ele só falou com a bolha. Guga, a gente teve outro ponto, o Trump sendo racista, né? Mas aí, qual é a novidade? Mais um dia né? normal. Sendo xenofóbico, uma coisa comum na extrema-direita. Ele se ferrou com esse lance do racismo aí ontem, velho. E aí Qual a ontem história ele voltou a dizer, Guga, que em Springfield, Ohio, inclusive hoje de manhã o nosso querido Eduardo Moreira falou sobre Springfield dos Simpsons, né? Aí eu como nerd e fã dos Simpsons, eu lembrei que os produtores, né, o Matt Groening, o cara que criou os Simpsons, criou os Simpsons em Springfield, porque Springfield tem quase em todos os estados americanos. Tem. Então você não tem como saber em qual estado os Simpsons acontece, porque Impressionante. tem em todos os estados, quase tem uma Springfield. Todo lugar tem. Mas essa Springfield especificamente de Ohio, o Trump foi falar uma fake news de que os imigrantes haitianos, imigrantes ilegais, estavam comendo os cachorros e gatos. E aí, Guga, não contava o Trump Inacreditável. que o vereador falou, olha, eu liguei pro prefeito de Springfield, ele falou que é mentira, que isso não aconteceu. Mas, Guga, vamos lembrar que isso não é uma novidade. O Bolsonaro falou que em Araraquara, aqui em São Paulo, que é governado pelo PT, na pandemia, as pessoas estavam passando fome comendo gato e cachorro, que foi também desmentido aqui, né? Ou seja, nem a estratégia é nova, a estratégia é antiga. modus operandi? No mundo todo, os caras isso. repetem no mundo inteiro a história, Guga. Foi o que eu falei, é a mesma coisa. Cara, você ouve essa extrema-direita aqui, na Argentina,
nos Estados Unidos, eles se repetem, não tem, é uma fórmula que eles seguem. E aí inventa uma estupidez dessa, cara. E é ruim para ele, porque rola fact-checking e pro eleitor indeciso, independente, não cola, velho. Os caras não são idiota desse jeito. Isso cola pra mulher que caga na estátua aqui do STF, sabe? Cola pro bozoloide, cola pro trampista raiz. E ele ontem não era pra ele ter falado com a bolha dele só, e foi o que ele fez, então foi ótimo pra Câmara. Esse tipo de bobagem, chamar de marxista, dizer que tem imigrante comendo os pets, comendo os animais de estimação. O meu é gato, estúpido, o Luiz velho. Inácio, alimentava uma família por uma semana. Meu gato tá desse tamanho assim. Cara, não dá, velho. Isso não cola, só cola na bolha e a bolha já tá com ele. Então, é mais um exemplo do quanto ele foi ineficiente e só falou pra dentro. Ai, Guga, mas se tem uma notícia boa de ontem, pelo menos, é que a Kamala Harris ganhou um apoio importante, o apoio de Taylor Swift, ela é chamada de a indústria, né, a Taylor, porque a Taylor tem um público enorme, né, a Taylor é seguida por mais de 280 milhões de pessoas no Instagram, e ganha um monte de prêmio da música, aí, Grammy o tempo todo, vive trendando, né, ficando em primeiro nos tops musicais. Você é aí. Swifter, William? Eu não sou Swift, meu namorado, um beijo pro meu namorado Guilherme, que ama meu amor. Meu namorado é Swift, inclusive um dos fandoms mais é um negócio de terrorismo, assim, na rede social da galera, é ferrenha. E aí a Taylor fez um post aí no Instagram, Guga, com um gato, que é uma indireta pro J.D. Vance, o vice do Donald Trump, que falou que a Kamala era, porque a Kamala Harris não tem filhos, né, falou que era tipo uma mulher solteira, sem filhos e com gatos. Aí a Taylor Swift postou a foto com o gato dela, dizendo, votarei em Kamala Harris, e Tim Walz, estou votando em Kamala porque ela é uma líder talentosa e firme, acredito que podemos realizar muito mais nesse país se formos liderados pela calma e não pelo caos. E logo depois, a campanha da Harris e do Walz já começou a vender a pulseirinha da amizade. Você que não é Swifter, você que não é Swift, né? Você que não é fã da Taylor Swift, não sabe, mas os fãs da Taylor Swift fazem e trocam nos shows umas pulseirinhas com o nome das músicas, dos álbuns e tal. Bonitinho. E aí, a campanha da Harris e do Walz já começaram a vender a pulseirinha da amizade da Taylor Swift, e nos Estados Unidos isso é mais importante. Pô, 20 dólares? Ah, mas é que 20 dólares é 20 reais daqui, né, gente? Vocês estão Não, pensando na muito cabecinha caro, de eu pobre achei de vocês, que são miserável, né? Lá nos Estados Unidos você ganha em dólar, paga em dólar, né? Aqui é que a gente é pobre. Vintão. Ah, mas vintão vai. Vintão, Essas, Você pagaria vintão essas pulseirinhas aqui, vagabunda nessa que eu compro aqui, eu pago 20 conto. Mas enfim, o que importa é que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E os jovens, muitas vezes, não se sentem compelidos a votar. Você pensa, o que a Taylor Swift vai trazer? Talvez a Taylor Swift não convença ninguém a mudar de lado nas eleições. Mas se ela convencer a pessoa a sair de casa para votar, o que não é obrigatório nos Estados Unidos, já é importante, né, Guga? Taylor Swift is Marxist. Que é isso? Marxist. Câmara. Você não tá reconhecendo? Não, Guga. Infelizmente, eu não consigo... Não parece ninguém que eu conheço. Beleza, Guga. Taylor Swift tá sendo a Anitta dos Estados Unidos. É Taylor que fala. Taylor. Não é Taylor, não. Eu não Você sei nem o nome falou da Taylor. vida. Taylor Swift. Não, como é que fala? Taylor Swift. Taylor. Isso. A Taylor, ela é a Anitta dos Estados Unidos. Ela tá Nesse lá nos momento Estados Unidos. que os Swifts derrubam as contas Gente, do o Guga Guga tá Noblar nas com redes todo sociais. mundo. Eu peço desculpa, Guga, inclusive, sabe que é aproveito perigoso, para né, pedir já que tem desculpa campo aos fechado. Swifts aqui pela Taylor- comparação feita pro Guga Noblar. O sonho da Taylor Swift é ser a Anitta dos Estados Unidos. Já pronto, falei. O sonho dela é esse, por isso que ela tá agora... Falei, tolero. Falei, pronto. Tá aí colocando um pezinho na política, fazendo os parabéns, Taylor. Parabéns. Temos agora um motivo, finalmente, para ter orgulho de você. Parabéns, tem que fazer isso mesmo, tem que se meter na política, como a Anitta fez aqui, puxando os jovens para a eleição. Boa parte
teve um aumento muito grande, significativo, no número de jovens que votaram aqui no Brasil. E muito disso se deu a esse movimento dos artistas, e quem encabeçou esse movimento foi quem? Ela, a Anitta. Então Taylor tá imitando a Anitinha. Essa é a verdade. Nós já dizendo Trailer Swift. O Fernando Pedro falou Taylor Veritatis, que é ai, Guga Noblar. Parabéns, Taylor. Novamente esse programa reforça que as opiniões de Guga Noblar não representam as opiniões de William Deluca, Eduardo Moreira, Rafael Donatiello, Laura Couto e Felipe Neto. Então, se vocês forem xingar, xinguem só o Guga e não o resto da equipe do ICL. Ai, Guguinha, eu vou pular outro assunto que a Lara colocou aqui, porque, muito roteiro já. Vamos falar sobre o horário eleitoral. Roda a vinheta, horário eleitoral. A Taylor Swift e a Anitta dos Estados Unidos. Isso é ofensivo por todo mundo, cara. Todas as comunidades estão ofendidas com essa... Deixa a Anitta saber. Com essa frase do Guga Noblar. Mas vamos lá. Guga Noblar saiu pesquisa Atlas Intel. Tem notícia boa e notícia ruim. Qual você quer primeiro? Putz, começa pela boa? Ruim, né? Pela ruim? Não, ruim. Não, mas como você não manda nada aqui, eu vou dar boa primeiro. Bota aí a corridinha da nossa pesquisa. Aí, ó, Guilherme Boulos, consolidado em primeiro lugar, com 28% das intenções de voto, oscilou um pontinho para baixo. A pesquisa Atlas Intel tinha o Pablo Marçal, ele cresceu 8 pontos percentuais, só que a última Atlas Intel foi no dia 20 de agosto, ou seja... Tem quase um mês aí de tempo entre uma pesquisa e outra. E aí eles detectaram aquele movimento que as outras pesquisas que estão rolando semanalmente, quinzenalmente, já que tinham captado, que é o crescimento do Pablo Marçal. O Pablo Marçal subiu 8 pontos percentuais para 24,4. O Ricardo Nunes oscilou um ponto para baixo, 20,1. A Tabata e o Datena já foram com Deus, estão lá para trás com 10% e com 7%. A notícia boa, Guga, é que o Guilherme Boulos aparentemente se consolidou aí na primeira posição com mais ou menos 30% nas intenções de voto, depende da pesquisa. Eu tive acesso a uns trackings. Tracking é uma pesquisa feita diariamente que as campanhas fazem, né? Que é um acompanhamento do humor do eleitor, mostra mais ou menos para onde o eleitor está indo. A notícia boa é essa, Guga. A notícia ruim é que saiu a rejeição também. E a rejeição, acho que a gente nem pegou a imagem, né? Essa é boa. É que o Boulos... É que aparentemente o Marçal vai ficar estagnado ali nos 25, vai ficar brigando com o Nunes para ver quem vai pro segundo turno, e que o Boulos tá em primeiro. Eu acho que eu nem mandei palavra arte nela, não mandei não, né? Não mandou. Eu tô pegando que tem num grupo, ó. Isso, essa arte aí. Pega a arte, tá no grupo. E aí, Guga, a pesquisa Atlas Intel foi feita entre os dias 5 e 10 de setembro, perguntou, você tem uma imagem positiva ou... Aí, ó. Você tem uma imagem positiva ou negativa dos seguintes líderes. Aí, Tarcísio, Lula, eu vou pular os que não interessam e vou para os candidatos. A Tabata, 35 positivo, 27 não sei e 39 negativo. Aí o Boulos, 32 positivo, 9 não sei e 59 negativo. Ricardo Nunes, 30 positivo. Quem são essas pessoas que têm imagem positiva do Ricardo Nunes, né? 16 não sei e 55 negativo. E o Pablo Marçal, 40% positivo. É o terceiro, tá atrás do Lula e do Tarcísio. 8% não sei e 52% de negativo. Ou seja, entre os candidatos a prefeito de São Paulo, entre os pesquisados aí, o Boulos só está atrás do Bolsonaro, que tem 60 de negativo. Só que o Boulos caiu 27 pontos percentuais. 59% de negativo. Ou seja, Guga, ruim para um segundo turno, né? O segundo turno é plebiscitário. Ou é fulano ou é ciclano. E aí, se 60% dos paulistanos têm imagem ruim do Boulos, foi pro brejo. Não, se for com 60% para o segundo turno, é brejo, né? Nesse cenário. Teve uma vez, uma eleição, acho que foi o Maluf, teve alguém que conseguiu vencer com
com perto disso, de rejeição. Teve uma única eleição, se eu não me engano foi o Maluf, mas aí eram 2 candidatos que estavam com a rejeição gigante, que é o que pode acontecer nessa eleição. No segundo turno tem o Pablo Marçal contra o Boulos, os 2 estão com rejeição alta. O Marçal não chegou no teto de rejeição dele, não. Ele deve crescer mais. No Datafolha ele tem 38% de rejeição contra 37% do Boulos. Eu não sei como é que é feita exatamente a pergunta da rejeição nas duas pesquisas. Você tem imagem positiva ou negativa nesse caso é esse, né? Você tem imagem positiva ou negativa. No outro eu acho que é quem você não votaria de jeito nenhum. Isso. Já muda diferente, um pouco a maneira de perguntar. E muda um pouco a resposta também, né? E aí muda a resposta. Então esse de imagem positiva, é assim a pergunta, quem você vê com imagem positiva e negativa, isso não afere, não atesta de maneira muito objetiva a rejeição. A pergunta, quem você não vota de jeito nenhum, para mim atesta de uma maneira mais objetiva a rejeição de cada um do que essa pergunta. Que, se eu não me engano, no Datafolha é assim que eles perguntam, né? Quem você não votaria de jeito nenhum. E aí tem um outro porém, Guga, nisso, é que no segundo turno é plebiscitário, né? Então, assim, tem 2 ali, tem ali, ó, 52% tem a imagem negativa do Marçal e 59% tem a imagem negativa do Boulos. Mas aí no segundo turno você não tem como votar numa terceira pessoa, você vai votar num dos dois, Exato. ou em nenhum dos dois. Não, isso que eu tô dizendo. E é por isso que as pesquisas... Contra... É por isso que as pesquisas de segundo turno têm indicado que o Boulos vence o Marçal no segundo turno. Porque mesmo que a imagem seja negativa, alguém tem que ganhar, né? Quem você não vota de jeito nenhum no segundo turno? Essa que tinha que ter sido a pergunta aí. Olha o fluxo de Santa Catarina dizendo que eu vou ter que pagar os 60 mil pro Pablito. O Pablito não vai ganhar, galera. Pablito, no segundo turno, em todas as pesquisas, ele perde para todo mundo. Claro que o melhor caminho para ele vencer é o Boulos, e o melhor caminho para o Boulos vencer é o Pablo. Os dois têm uma rejeição gigante, e com essa rejeição, os dois são viáveis, um contra o outro no segundo turno. A rejeição está parecida. Eu acho que essa pergunta não é a ideal. A que realmente atesta a rejeição são a do Datafolha e a de outras pesquisas. E ali o Boulos está empatado, ou está até atrás do Pablo. Então, o Boulos acredita que esse é o caminho mesmo, é o único caminho. Ter o Pablo contra ele no segundo turno. E é isso que está se desenhando. E a gente tem que analisar se o 7 de setembro não foi bom para o Pablo, né? Porque talvez ele esteja aí com 24 e não com 20, que é o que ele está nas outras pesquisas, por conta da aparição dele, não sei, estou chutando, no 7 de setembro. Pode ser que mais bolsonarista tenha migrado para o Pablo, mas está acabando. O teto dele já está ali, o limite dele já está ali de votos. O Lucas Rocha, nosso querido Lucas Rocha, um beijo para o Lucas, esperando até agora o Guga imitar o Trump. Ele já imitou. Você pode não ter notado, mas a imitação já aconteceu, só que ela é muito ruim. Aí não dá para notar que o... She's a Marxist. Esse não existe. De onde é que você tirou isso? Ele faz... Não, a voz dele... Não faz. É que nem não faz. Ele faz rola, a voz dele é um pouco rouca. She's a Marxist. Calma lá. É um pouco assim. Não tem nada a ver. Como o do Moro. Rola também, entendeu? Se vocês analisem. Analise. Ai, meu Deus, que difícil é fazer esse programa. Ai, Laura Couto, vamos lá, o que tem? Não sei o que fazer. Hoje à tarde sai pesquisa Quest para São Gonçalo, Rio de Janeiro capital, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e São Paulo. Então traremos informações sobre pesquisas no programa amanhã. Dá tempo de passar por tudo aqui, Laura? Claro. Dá tempo de passar ou não? Bora, qualquer coisa vai pra amanhã. Vamos pro macetada ou não? Ou vamos pro negócio do Malafaia? Fechado. Vamos pra macetada então. Eles adoram fazer isso. Adoro. Te amo, Will.
Isso aí é escola Vitinho de falta de educação com o apresentador. Agradecendo aqui o nosso chat, o Myron Marreta, Guga entrega muito, 10 de 10. O Willa Mello, deixa o Guga Deluxe. Eu deixo, ele é um agente do caos aqui, ele faz o que ele quer. O OSP desmirou Donald Trump e acertou o professor Raimundo. O Fernando Minucci, deu uma entregada na idade também, viu aí, OSP? Porque a Laura, por exemplo, não sabe o que é o professor Raimundo. Não tem ideia. A Regina, eu sei sim, tá? O Fernando Minucci é o pigarro do Trump depois de 200 baseados. André Graziano. O Fábio Camargo disse que parece o puxa-frango do Pica-Pau. Parece mesmo. E a Regina Sus diz, Guga imita a Kamala. Não, o Guga vai preparar a imitação da Kamala para amanhã. Claro. Amanhã ele vai trazer Kamala. a imitação da Kamala aqui pra gente. Ai, ai. Kamala, claro. E a Márcia Soares, Vou falando estudar. sobre eleições, ainda disse: Datena ensaiou tanto pra ser candidato, escolheu o pior ano pra ser candidato. Pior. O Datenão da massa escolheu o pior, não tinha como escolher um ano pior para ser candidato. Coitado. Todas as outras eleições que ele arregou, ele teria se saído melhor, cara. É Todas. Essa eleição, o cara virou saco de pancadas. Ele. Não, saco de pancada não, porque ninguém se importa, né? Assim. Não, ninguém. É verdade, não é nem saco de pancada, mas é aquele cara que os eleitores, quando não sabiam que ia ter eleição, falavam, vai Datena, mas na hora que aparece os candidatos, ele já corre do cara e tá ridículo. Francamente. Porque depois dessa eleição, eu duvido que ele se candidate de novo. Cara, desse jeito. Então, mas ele foi vai candidato a queimar o filme prefeito para ser candidato ao Senado, né? Porque assim, ele quer ser candidato ao Senado, mas parece que o PSDB Mas será? condicionou Ele vai a candidatura Mas dele. será? Então. O problema, Mas você Guga, é acha que que na ele eleição que vem vai ter Eduardo Bolsonaro, Pablo Marçal pro Senado, talvez, Também, o André Pablito. Graziano e o da Segurança Pública. Como que é o nome dele, Não vai Laura? dar, cara. O secretário de O Segurança Pública de Derrite? São Paulo, o Derrite. Então, assim, vai ter só Ainda isso. vai de ter o candidato. Derrite. E vai ter Então- Haddad, sei lá, Márcio França. Porra, vai ser. Vai ser Não vai foda dar, também. velho. Eu acho que ele não vai se candidatar de novo. Com a decepção que tá sendo essa eleição, eu acho que ele vai correr. Veremos. Quem não pode correr, Guga, é a Deolane. A mãe tá enjaulada de novo. A Pois é. Deolane Bezerra foi solta. Aliás, Vacilona, né, se o velho? Twitter ainda existisse, Vacilona. haveria um perfil Deolane Bezerra presa ou solta. E aí, atualizando a cada hora se a Deolane Bezerra está presa ou está certeza. solta. Verdade, ai, que tristeza. Que saudades do Twitter, né? Por onde anda? Saudade. Um dia após ser solta, a Deolane teve nova prisão decretada. Por quê, Guga? Porque a imbecil Vacilo. da Deolane, quando você é solto em liberdade de condição, o que aconteceu? A Deolane tem um filho de 7 anos. A justiça, por um entendimento muito bom, inclusive, da justiça, é o seguinte: se você tem filho menor de idade e não tem quem cuide da sua criança, acho que é menos de 12 anos, você fica em prisão domiciliar para poder cuidar do seu rebento. Como a mãe da Deolane está presa também, vamos soltar a Deolane para ela cuidar da criança. E é fácil, viu, Deolane? É só você cumprir 3 regrinhas simples. Primeira, usar a tornozeleira, ficar dentro de casa, não se manifestar nas redes sociais e não falar com a imprensa. Só que a Deolane saiu de dentro do negócio, descumprindo todas as regras, Guga. Falou com a imprensa, postou coisas nas redes sociais, literalmente tudo que ela não poderia fazer. Ela Olha foi ela falando detida. com a imprensa. Aí, ó. O juiz falou, não fala com a imprensa. A Deolane, aqui do lado. Não fala com a imprensa, a galera E levanta ela aí? no ombro e ela vai pro microfone. na Foi hora. preso. Aí nas redes sociais. Nas redes sociais. Mas maravilha. Ou seja, Guga, tudo Estou que falaram pra proibido de Deolane falar. não fazer, a Deolane fez. Ela que foi presa no dia 4 durante uma operação que investiga organização criminosa voltada à prática de muito lavagem de dinheiro. A mãe é meio burra, né? Tá enjaulada de novo. Foi presa de novo, Guga Deolane. Caraca, velho. Que vacilo, né? Pior é o filho ainda dela, vira sozinho meme. em casa agora. Sozinho não, tá sendo cuidado por sabe-se Deus quem. Sabe-se quem, né? E é isso, ela acabou sendo completamente amadora, né? Ela é advogada, é uma pessoa que supostamente entende como funciona o rito da justiça, é alguém que supostamente deveria se blindar contra qualquer erro desse tipo, né? É uma advogada fazendo aquilo que um advogado aconselharia o seu cliente a não fazer jamais, né? Que é ir contra
aquilo que a A justiça mandou. Que a recepcionista, justiça manda você. a cumpre. recepcionista do fórum tirando foto com ela, Guga. Você não ser presa de novo. Velho. Ainda teve isso. Esse eu não tinha visto, mano. É incrível, cara. É isso. Ela é muito midiática. Não conseguiu se segurar. Tirou essa foto pra provocar. Essa foto também foi vista como uma provocação. Além dela falar com a mídia, no microfone, levantada nos ombros da multidão que tava ali, Ai, meu Deus. ela ainda colocou essa foto. Então foi tudo encarado como uma provocação, como uma afronta e como um descumprimento de ordem judicial, e não resta outra alternativa a não ser o chilindró. E agora ela caiu numa cadeia das piores lá do Recife, viu? Ela tá numa cadeia que é barra pesada. Ela não tá mais onde ela estava presa antes, junto com a mãe. Ela antes estava presa com a mãe. Agora ela foi parar num presídio que é bem mais distante e que tem gente muito perigosa ali dentro. Inclusive, tem uma história de canibalismo. Que e os isso? canibais estão presos. São os canibais ali de Pernambuco? Eu conheço essa canibais, história, não é da coxinha? Não é a história da coxinha? Pois é. Ou não é a história da que usava, coxinha? né? Eu acho que é. Deixa eu ver aqui Acho que é a se é a história da coxinha. coxinha que ele usava, que vendia depois na coxinha. Cara, essa história. É a história do. Caralho, eu morava em João Essa Pessoa galera nessa tá lá. época. Gente, tem uma história de pessoas que foram presas em Garanhuns, no interior Garanhuns, do que foi Pernambuco. onde nasceu o Lula. As pessoas eles matavam as pessoas, cozinhavam a carne das pessoas e faziam coxinha, empadinha e vendiam Só para as isso. pessoas. Estão confirmando aqui no Light chat, elas estão história. lá mesmo. Isso. Elas estão lá, galera. A Deolane parou neste local. A mãe tá off e virou marmita. Cuidado, Deolane. Não, a mãe não tá nesse presídio. Não, A mãe o Google não tá entendeu. em outro presídio. Não entendi. É que a Deolane fala, a mãe tá off, a mãe tá on, a mãe tá solta. Ela se refere como a mãe. Entendi. Eu não sou Deolete. Eu não sou um Deolete. Mas Deolane, agora sim, a situação tá horrorosa pra ela, gente. Porque, como eu disse, ela tá neste presídio, que é o presídio mais barra pesada de todos. Ela não tá mais com a mãe dela, numa cela que era menos cheia, né? Esse presídio que ela tá lotado, inclusive. Ela agora tá num lugar que tem, com certeza, bem menos conforto. A Aline Gomes, do nada Deolane e canibalismo na mesma pauta. Você pescou e o Rolê CL já está falando sobre canibalismo. É o famoso rolê aleatório. O Guest Bus, a mãe foi jantada. O Carlos Soares, por isso que é bom não comer na rua. A Maio Barreta, a mãe vai virar empada. A professora Laura aqui, não vou correr o risco de comer coxinha de humano. Eu Posso também não. te ligar Essa agora? parte boa de ser vegetariano, viu? Você nunca corre o risco de comer coxinha de gente na rua. O Léo não Soares. Então, mas eu não como carne. Mas se for uma coxinha de jaca, Mas e for é. humano. E aí, cadê seu Deus agora? Verdade. Mas Refutado. eu acho que eu consigo sentir a diferença, viu, o Vitão? Ué, de uma será? coxa- Você já provou carne humana? Já. Não dá pra saber. Esperava pra essa PS que tá resposta? batendo Não. aqui. Ai, Guga Noblar, vamos falar sobre outro assunto bom? Vamos de Deolane pra Felipe Prior. O Felipe Nossa. Prior, Guga, foi condenado ontem em segunda instância por estupro, cometido em 2014. A decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo foi unânime. Inicialmente, ele foi condenado a 6 anos de... esse é o risco, gente, de você, às vezes, recorrer de uma decisão judicial. Às vezes, aceita que perdeu e segue a aceita vida. que dói menos. Por quê? Porque o risco que tem, Guga, é você ser condenado a mais tempo de prisão. Que foi o que aconteceu com o Prior. Eu tinha sido condenado a 6 meses de prisão em semiaberto, mas aí os desembargadores aumentaram a pena para 2 6 anos. 6 anos? A Laura Costa errou no não. roteiro, então. Ou é 2 ou 6? Você errou, Eram Laura? 6, e aí depois ele foi condenado a mais 2. Não, entendeu? eram 6 eram 6 anos. Isso. E aí agora você são leu o mais roteiro, 2, Will. é isso? Tá ruim o roteiro. Exatamente. Tá mal escrito, Como é que tá mal escrito? Acho que tá mal escrito. Aí é mais 2. Ou seja, o cara, você fala, não, vou me contentar com 6. O 6 tô de boa. tá de boa. Não. Mas aí agora o 6 era 8, Guga. Eles mantiveram ele no semiaberto como medida inicial de cumprimento de pena. Ele ainda responde por mais 3 processos de estupro, ou seja, Só. o pai tá off. Segundo a Justiça de São Paulo aí, o Prior, O bicho vai o pegar. Prior vai poder ficar mais tempo aí enjaulado, Guga. Enjaulado não, né? Que é tem pena semi-aberto, né?
É semi-aberto, mas se ele for condenado de novo em outro processo, já era, velho. Agora ele já tem 8 anos. 8 já é o limite para você ficar em regime fechado, pelo menos por alguns meses. Mas beleza, ele tá no limite. Mais uma condenação rodou. É melhor não entrar de novo com um processo para tentar, de alguma maneira, rever essa pena. Não sei se ele tem mais alguma maneira de recorrer. Se tiver, não recorra, porque se aumentar mais um pouquinho também já era. Aí é chilindró. E eu não tenho pena, velho, de quem tem nas Zero costas, pena. no histórico, esse tipo de história, tá ligado? Cara que Responde seus BO condenado aí, irmão. por assédio, por estupro, que o cara é condenado, velho. Não é uma acusação, ele é condenado. Então, Francamente. que pague da pior maneira possível. Falando em condenação, Little Guga, mais uma denúncia aqui, tá bacana. As pautas de hoje, canibalismo, estupro e agora vamos para racismo. O cantor evangélico Abraão Costa denunciou no seu perfil no Instagram, no último sábado, uma funcionária do Habib's da Vila Madalena, aqui um bairro nobre de São Paulo, por proferir ofensas racistas. Vamos ver o vídeo aí, depois eu explico pra vocês. Aqui você falou que eu tenho 157 nas costas? Gente, eu tô aqui no Habib's da Vila Madalena e acabei de sofrer racismo no caixa, porque a gente foi reclamar de uma xícara estragada com a atendente. E aí ela tava, além dessa xícara estragada, a gente nem ia falar nada, a gente ainda ia pagar o negócio, ela queria cobrar a gente por desperdício, que pela lei não pode. Inciso 5, artigo 39. Aí a gente foi falar isso pra ela falou, você deve ter 157 nas costas. Falando que eu sou ladrão. Né? Vai passar o vídeo aqui, que ele tava gravando na hora que ela começou a se crescer, ele começou a gravar. Graças a Deus. Graças a Deus ele gravou, pra não ficar só nas minhas palavras, e o momento exato que ela fala isso. E por que a gente tá postando isso? Porque a gente já tá aqui há meia hora. Chamamos a polícia, já chamamos a polícia várias vezes, não veio ninguém, meu amigo já foi na base. Já foi na base, falaram que não são responsáveis por aqui, a base tá a 800 metros daqui. E eles não são responsáveis pela região e não podem vir. E a gente tá aqui com cara de palhaço, todo mundo passando mal, ela lá dentro dando risada de todo mundo. E é isso, a gente tá postando esse vídeo. Marquem o Habib's, mandem pra eles, isso aqui tem que rodar. Inclusive uma gracinha, um amigo do Abrão aí, pode Claro, DM no Instagram. Gracinha, um amigo do Abrão, viu? Inclusive, Guga, tá explicada, né, essa denúncia feita pelo Abraão. Cadê? O Habib's respondeu? Não respondeu, né? Eu sou tão burro, velho. Se ela mandar Respondeu, tá aqui, ó. O Habib's respondeu o Globo dizendo... Aí, ó. Reiteramos que o grupo Habib's não tolera nenhum tipo de discriminação. Beleza. E mantém canais de compliance e demais só faltava ações tolerar. que visam... falar, a gente topa... Não. A gente tá de boa. Que visam coevitar os atos. E pra quem não entendeu, o que ele quis dizer aí, né? O que a menina do Habib's falou pro cara? Que ele tinha um 57 nas costas. Um 57 é o artigo do Código Penal pra roubo. Ou seja, chamou o menino de ladrão porque o menino é preto. Então, assim, mais racismo que isso não tem a menor condição, né, Guga? Não dá pra ser mais racista. Eu sou tão burro que se ela manda pra mim 157, eu não ia entender nada. Se tem 157 nas costas, eu falo, alguém botou que você é mais lento, né, Guga? Você não é o lápis mais apontado da caixinha. Eu sou estúpido. Mas que bom. Não, estúpido também não. Estúpido é muita coisa. Calma aí. Você é lento, vai. Lentinho. É a maconha. Imagina. Olha, que bom que ele tem o conhecimento jurídico e entendeu, e foi rápido e gravou pra não ter cascata, pra não ter caô. Então tá configurado ali um crime de racismo. Aquilo é obviamente um ataque racista. Ela fez isso exatamente por ser alguém negro, por ser um preto. Só por isso que ela fez esse comentário. 157, sendo o que é no Código Penal, para esse que seria um cliente, só pode ser por conta disso mesmo. E a gente vê mais uma vez a eficiência da polícia. A 800 metros de distância, os caras não conseguem mandar um policial para ir lá enquadrar a racistinha. Agora, se fosse denúncia desse menino aí, tivesse esse menino negro sendo acusado de alguma coisa, a polícia aparecia em 30 segundos. Sai de dentro do banheiro. Ele pegou um quibe. Já era o suficiente. A polícia sai de dentro do banheiro. Aqui. Aí a polícia chega pulando pela chaminé, entra pela janela. Mas quando é uma denúncia contra o estabelecimento, aliás, eles devem comer ali também, né? 800 metros de distância. A gente sabe que policial adora comer na faixa, né? Eles têm isso, né? Vai pra barzinho,
os caras dão de graça o lanchinho ali pra eles, pra terem a cobertura da polícia. A polícia acaba, de alguma maneira, ajudando mais aquele estabelecimento. Eu não duvido nada desse ser também, talvez, o motivo da ineficiência da polícia. Uma vergonha pro Habib's essa história. Não adianta falar, temos canal pra falar sobre isso. Vocês têm que agir. Alguma coisa tem que ser feita objetivamente sobre esse caso. Em repúdio ao Habib's, eu vou comprar umas esfirras hoje aqui no Rei da Esfirra, perto da minha casa. A gente foi, ó, canibalismo, racismo e estupro. Pra fechar, programa com astral, bom humor, os candidatos a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, olha que união sinistra teve que rolar em João Pessoa. Cartacho? Luciano Cartacho, do PT, Marcelo Queiroga, o ex-ministro da Saúde, e o Rui Carneiro, do Podemos, fizeram uma coletiva de imprensa lá em João Pessoa, pedindo para que tenha tropas federais em João Pessoa, Guga. Porque os três juntos, os três são adversários nas urnas, afirmaram que o prefeito, o candidato à reeleição lá, o Cícero Lucena, do PP, que está liderando as pesquisas, teria ligações com crime organizado e pediram quebra de sigilo das operações da PF. Eles apontam a influência de uma facção criminosa que está sendo investigada pelas polícias civil e federal. O Rui Carneiro já tinha feito, na ordem ali, ó, tá o Queiroga de amarelo. Eu morei em João Pessoa, né? Inclusive eu conheço um pouco da política de lá. O Queiroga de amarelo, o Rui Carneiro é esse aí de azul. Do lado dela está a Amanda CSI, que é a candidata a vice. O Luciano Cartacho... CSI, isso mesmo. Ela é perita criminal. O Luciano Cartacho é esse de branco e do lado está a Amanda Rodrigues. Amanda, que é muito minha amiga, inclusive um beijo para a Amanda e para o Cartacho, que são meus amigos queridos lá de João Pessoa. O Rui Carneiro, o de azul ali, já tinha feito uma denúncia no primeiro dia da campanha quando foi ao bairro do Cristo. Mas o dono de um circo onde o evento aconteceria relatou uma ordem da facção para cancelar a reunião. Agora, Guga, um detalhe de quem morou em João Pessoa. 2 facções comandam o crime em João Pessoa. Sabe o nome das facções, Guga? Qual seria? Estados Unidos e Al-Qaeda. Se escreve O-K... Você tá zoando? O-K-A-I-D-A. Al-Qaeda. Então é a Al-Qaeda contra os Estados Unidos. E o braço da Al-Qaeda, a nova Al-Qaeda, que estaria aí aliada com o Cícero Lucena para fazer uma pressão nas pessoas nos bairros de periferia de João Pessoa. Denúncia seríssima, né, Guga? Tipo, ligação do Cícero Lucena, não é nossa acusação, né? A acusação está aí na imprensa, que teria uma ligação com crime organizado, Guga Noblar. Caramba, é pesado, né? Os Lucenas, sempre mandando em João Pessoa, mandando na Paraíba. E a gente vendo um grupo grande de políticos notórios que estão concorrendo e são adversários fazendo a mesma denúncia, o que dá credibilidade para essa história. Não dá para fazer um teatrinho entre adversários políticos para criar uma fake news, né, desse tamanho, não faz sentido. Então alguma coisa tem, velho. Tem que aprofundar a investigação e ver qual é essa ligação exatamente. O crime organizado realmente está mandando em todas as capitais ali do Nordeste, né? João Pessoa, Recife, Salvador. Então, é claro que nenhum político tem que ter medo de milícia para fazer campanha. Tá com medinho. Para cima dessa turma aí e para cima do Cícero, a se configurar realmente uma ligação dele com grupos de bandidos. O Marcelo falou, meu Deus, Al-Qaeda Mansion. Amigo, aqui o Rolê ICL trouxe até isso hoje, e o Mephisto falou, se fosse filme de comédia seria forçado. Com isso, Guguinha Noblar, terminamos o programa de hoje. Vamos antes só chamar aqui rapidamente para a série Bets Apostas Online, um jogo sujo que ninguém comenta, a série do ICL aí que estreia no dia 19, às 8 horas da noite, e aí você vai poder assistir o primeiro episódio, depois com bate-papo com o Eduardo Moreira e toda a equipe aqui do ICL. Para se inscrever, Guguinha, como faz? Será que eu fiz a pose parecida com... Tá igual. O nosso Van Damme? O físico é igual, inclusive. Tá igual. Carinha assim, ó. Carinha de mal, a gente tá meio atrasado. Se você puder chamar o link logo pra gente ir embora, eu agradeço. Galera, se inscrevam no nosso link personalizado, aquele bonitinho que tem o nome do nosso programa maravilhoso, roleicl.com.br. roleicl.com.br. Se inscreva.
Terminamos o programa de hoje, agradecer a todos e todas que assistiram, Laine Ribeiro, SP, Caio Nilman, Regina Sela, o André Graziano, o Ovidio Santos, Tatiana Camelo, Wagner Anciela, que volta amanhã, todo mundo, acabou, pode botar a vinheta. Futebol nunca foi o meu forte, mas eu garanto que só de vocês assistirem eu mexer com a bola um pouquinho agora, o algoritmo das redes sociais já vai te jogar para uma empresa de bet em poucos segundos. As empresas de bet tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte e tomaram conta dos grandes veículos de mídia. E estão destruindo milhões de vidas. O Brasil é o país com mais problemas com empresas de aposta em todo o planeta. Quando você entra no Procon para fazer uma denúncia, no primeiro momento eles já te perguntam: o seu problema é com apostas ou outras coisas? E ninguém denuncia isso, porque não se pode falar sobre esse assunto, porque os grandes canais são muito bem pagos para se silenciar. Mas nós aqui no ICL vamos falar. No dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar esse mercado. E entre com a gente nessa luta contra essa doença que se abateu no nosso país.